Boa noite. Chamar a galera aqui para entrar. Shirley! Sexta-feira, eu aqui fazendo live, mas hoje vai ser um bate-papo rapidinho com vocês, tá bom? Deixa eu chamar um pouco aqui a galera para entrar. Entrar aqui pra gente conversar rapidinho. E aí, vocês estão me vendo, me ouvindo? Tá tudo certo? Então vamos começar. Hoje, sexta-feira, durante a semana toda nós fizemos lives diariamente, de segunda a sexta, né? Sempre às 19 horas. Pessoal entrando aqui. Então, sejam bem-vindos à série de atalhos e obstáculos do emagrecimento. Eu sou Priscila Lopes, sou fisioterapeuta dermatofuncional e diretora técnica da clínica Heavy+, e franqueada do método 5S. Durante toda essa semana e a próxima semana também, nós teremos esse encontro aqui, sempre às 19 horas no Instagram da Heavy+, onde eu vou estar falando sobre um atalho e um obstáculo que vai te impedir ou te ajudar a emagrecer. E hoje eu vou falar um pouquinho de um obstáculo que é fundamental, que interfere demais nesse processo de emagrecimento, tá? Que são os nossos sabotadores, né? Todo mundo tem seu sabotador, todo mundo tem seus sabotadores, tanto sabotadores internos como sabotadores externos. E eles agem não só no processo de emagrecimento, mas eles norteiam a nossa vida, eles são responsáveis por muitas coisas e muitas decisões que nós precisamos tomar, né? Nós temos sabotadores com relação à atividade física, né? Então, assim, fica aquela vozinha, o sabotador é aquela vozinha que fica aqui, ó, no nosso pé do ouvido, que a gente não sabe quem fala pra gente, mas a gente internaliza. Então, os sabotadores, eles nos fazem ter crenças, né? Crenças que limitam a nossa evolução. E no emagrecimento é muito comum isso, né? A gente ouvir essas vozezinhas. Por quê? Porque o nosso cérebro, ele fica lá. Nosso cérebro, ele é acomodado. O cérebro de todo mundo. Ele não gosta de sair da inércia, né? Então, as pessoas que querem mudar, que precisam mudar, para conseguir, precisa ser um trabalho muito grande, igual no emagrecimento. Para a gente conseguir emagrecer é um desafio, não é fácil, né? Pode ser até simples emagrecer, mas não é fácil. A gente tem que lidar com muitas questões internas e externas também. Então, e o nosso cérebro não, ele gosta de acomodação, tá tudo bem, tá tudo tranquilo, não mexam comigo, eu não quero mudar. Então, nossas crenças, elas já vêm desde cedo, a gente vai internalizando, né? Internalizando até crenças de outras pessoas, porque nem todos os nossos pensamentos são pensamentos nossos mesmos, né? São pensamentos que outras pessoas colocam e nós absorvemos como nossos. Desde a nossa infância, com nossos pais, a gente tem na nossa mente pensamentos, até a gente ver uma imagem, um jornal, a gente já internaliza isso e às vezes coloca isso como verdade. E colocar esse cérebro, colocar a nossa mente para modificar é muito difícil, né? Tem gente que fala assim, eu sou aquela frase, né, Gabriela, eu nasci assim, eu cresci assim. E não, o tempo todo a gente tem que estar em evolução, tem que estar modificando o nosso pensamento para então modificar o nosso comportamento. Porque a porta de entrada para qualquer processo de mudança se inicia aqui, né, na nossa mente, a partir do querer. Então você vai transformar esse querer em ação. Então, nossos pensamentos,
né, geram vontade, geram desejo. E nossa ação é que vai transformar isso. Porque nós somos 1% de quem somos é a matéria, né? Mas 99% de quem somos está em o que sentimos e o que pensamos. Então é muito importante, tá? A gente identificar esses sabotadores para iniciar um processo de emagrecimento. Não significa dizer que identificando esse sabotador você vai emagrecer, né? É a mesma coisa, você identificando uma gastrite não significa dizer que você vai estar curado dessa gastrite. Então, identificar um sabotador é o passo inicial para você poder fazer essa transformação na sua vida, né? E no emagrecimento, nós temos muitos sabotadores, né? Aquela vozinha que fica lá, ó, coma só hoje, né? Coma só hoje um biscoitinho, não vai fazer falta. Ou então aquele sabotador quando a gente chega em casa cansado do trabalho e vai falar, eu mereço comer um doce, eu mereço tomar uma taça de vinho, porque tudo a gente confraterniza ao redor da comida. A comida, na verdade, é uma fonte grande de prazer. Então a gente tenta colocar isso como a comida como um merecimento para acalentar algo na gente, né? É o famoso eu mereço. Então a comida ela serve como um consolo, como uma premiação para tudo. Até culturalmente a comida representa isso pra gente, né? Em aniversários, em festas, em celebrações. E não significa dizer que você modificando sua alimentação você vai se tornar antissocial. Não. Mas enfim, voltando um pouquinho aqui aos sabotadores. Existem inúmeros sabotadores. Tem aquele sabotador também assim, eu vou comer só hoje, amanhã eu compenso na malhação, né? Então esse sabotador, e não é assim, porque quando nós estamos no processo de emagrecimento, quando a gente tem um propósito e a gente sai, né, desse propósito, sai dessa rotina, é muito mais difícil voltar. Por quê? Porque depois que você faz isso, essa alimentação errada, que você cai em tentação, você para e reflete, né? Esse momento de reflexão é que você se pergunta, por que eu fiz isso, né? Por que eu sabotei a minha dieta? Então, a partir do momento que você come aquele bolo de chocolate, você saiu, você se sabotou, isso te deu o quê? Prazer, né? Comer o bolo de chocolate naquele momento. Mas logo em seguida, a gente libera muitos hormônios. Comendo um bolo de chocolate, a gente libera serotonina, que é excelente, né? Que é o hormônio do prazer, mas logo em seguida, quando vem o arrependimento e que vem a frustração, a gente libera o que? O cortisol, que é o hormônio do estresse. Então, quando a gente vai se sabotar, a gente tem que colocar muito isso na balança, né? Pesar os prós e pesar os contras. Então, quando você olha aquele bolo de chocolate, você tem que se perguntar, né? Eu mereço esse bolo de chocolate ou eu necessito desse bolo de chocolate, né? Eu desejo comer isso ou eu necessito? Porque são duas coisas diferentes, o desejo e a necessidade. Então, quando a gente quer comprar um sapato, a gente olha lá o sapato e olha, meu Deus, eu necessito desse sapato. Mas a gente necessita mesmo desse sapato ou a gente precisa desse sapato? Né? Porque a necessidade, ela é vital, né? Eu preciso emagrecer, né? Eu desejo emagrecer ou eu necessito emagrecer? Por quê? Eu necessito emagrecer porque eu já estou com IMC alto, né? Eu corro risco de vida, eu tenho risco de desenvolver dislipidemias, isso vai me levar ao quê? Então, eu desejo emagrecer ou eu necessito emagrecer? Por exemplo, eu desejo emagrecer 3 quilos, mas eu necessito emagrecer? Não. Mas a vida toda eu quero perder 3 quilos. Mas eu perdendo ou não 3 quilos, isso não vai me causar um dano à minha saúde, né? Isso não vai atrapalhar a minha vida, a minha saúde, não vai comprometer. Mas se eu estou com IMC, né, de sobrepeso, um IMC alto, acima de 30, eu necessito emagrecer, porque aí eu já corro risco de morte. Então a gente tem que saber diferenciar muito isso, o que é necessário, né, e o que é um desejo. E quando os pacientes chegam aqui para eu fazer uma avaliação, eu sempre pergunto
o que ele deseja, qual o sonho, e eles falam, eu desejo emagrecer, né? Meu sonho é emagrecer. Então eu falei, ok, então se você sonha em emagrecer, bora tirar esse sonho daí e vamos colocar no papel. Vamos objetivar esse sonho, vamos colocar metas, né? Porque vamos colocar um propósito, vamos colocar um tempo de emagrecimento. Não necessariamente cada um vai ter o mesmo tempo de emagrecimento. Mas a gente tem tempo para tudo, né? Desde quando a gente nasceu, a gente tem um tempo para ficar na barriga da mãe, 9 meses, tá? Uns demoram mais um pouquinho, outros são mais apressados. Mas a gente tem tempo. A gente tem um tempo para colocar nosso filho na escola. A gente tem um tempo de ano letivo. Então, tudo na nossa vida é feito com tempo, com metas. Claro que cada um, a gente tem que respeitar o quê? A individualidade de cada pessoa. O tempo de emagrecimento para um não vai ser o mesmo tempo de emagrecimento para outro. Por quê? Porque cada um tem uma vida ao redor que o norteia. E cada um também tem seus sabotadores internos e externos que vão influenciar nesse processo de emagrecimento. Então, se eu quero emagrecer uma pessoa e se essa pessoa quer emagrecer, nós temos que colocar metas e colocar no papel. Porque no processo de emagrecimento, a organização é fundamental, né? Você sabe exatamente o que você quer e onde você quer chegar. Então, se eu quero perder 10 quilos... Então, vamos fazer a programação. Em quanto tempo vamos perder 10 quilos? Vamos colocar um propósito, vamos colocar uma meta, porque senão eu quero perder 10 quilos. Ah, mas eu quero perder 10 quilos no meu tempo. Qual é o seu tempo? Eu quero perder 10 quilos em 5 anos, eu quero perder 10 quilos em 3 meses, né? Qual a sua necessidade? Se você está obeso, você vai demorar o quê? 5 anos para perder 20 quilos? A gente não sabe o que vai acontecer daqui para lá, né? Se você pode desenvolver um problema cardíaco, né? Pode ter gordura no fígado. Então, a partir do momento que você deseja emagrecer, a gente tem que colocar isso no papel e transformar em metas, tá? Então, coloca no papel, faz a avaliação e a partir de vários instrumentos que a gente tem, com bioimpedância, né? Com a aferição de gordura visceral, a gente coloca a sua meta. E aí pronto. Então, o computador lá vai falar, olhe, Dona Maria, a senhora está com obesidade grau 1. Seu IMC está acima de 30. Ok? Ok. Aí ele vai falar, sua meta está entre você pesar 50 e 70 quilos. Essa é a sua meta, certo? Qual o seu desejo? Eu pergunto, Maria, qual o seu desejo? Ó, você pode, para você ficar saudável, você tem que pesar entre 50 e 70 quilos, tá? Qual o seu desejo? Ah, Pri, eu quero pesar 60 quilos. Então, esse é o seu desejo, tá? Mas a sua necessidade é pesar até 70 quilos. Porque nesses 70 quilos, você já tá com o quê? Com IMC normal, você já vai estar com as taxas regularizadas, né? Vai estar com circunferência abdominal reduzida, com gordura visceral reduzida. E aí sim a gente chega no grau de normalidade e você alcançou sua necessidade até os 70 quilos. Agora, se seu desejo é 60 quilos, vamos correr atrás. Aí a gente pode correr atrás em qualquer ritmo, porque a gente já tirou você da zona de risco, você já saiu da obesidade, você já está no padrão de normalidade. Então, essas coisas têm que ficar muito claras no processo de emagrecimento. O que realmente você deseja e qual a sua necessidade, né? Porque necessidade é vital. Então, eu tenho a necessidade, eu quero fazer uma cirurgia bariátrica. Ok, esse é o seu desejo. É sua necessidade? Não é. E além desses sabotadores que nós temos, né, internos, aquela vozinha que fica aqui, nós temos ainda sabotadores externos que influenciam muito no nosso processo de emagrecimento, né? Desde de propagandas na televisão, né? Quando passa lá um hambúrguer, não passa um hambúrguer aumentando a circunferência abdominal da pessoa, né? Passa a pessoa se deliciando em comer aquele hambúrguer, como se fosse uma fonte de maior prazer, né? Não passa a consequência de comer um hambúrguer.
Quando a gente vai no supermercado, então tem aquelas vitrines cheias de sabotadores, cheias de sabotadores. E a gente tem que, às vezes, você vai comprar salada e tem lá naquele supermercado cheio de sabotadores. Então, a vida toda nós temos sabotadores. E ainda nós temos sabotadores humanos também. Nossos amigos, né? Nosso marido, nossa esposa, que fica, meu Deus, mas você só hoje, né? Só hoje tomou uma tacinha de vinho comigo. E tem sabotadores que a gente não consegue dizer não, como nossa mãe. Uma mãe prepara um bolo delicioso, leva para você. Como é que você vai dizer não para essa mãe que preparou esse bolo? Não tem como. Então, a gente tem que identificar, listar esses sabotadores, colocar no papel mesmo, gente, tá? Quem são meus sabotadores? Meus sabotadores são meu marido, o que é que ele oferece? Quais os pensamentos que eu tenho diante da comida? Eu tenho que listar tudo, né? Quando eu vejo a comida, eu penso o quê? Só hoje, né? Eu mereço esse bolo. Ou ainda, quem tá acima do peso e sobrepeso ainda tem outros sabotadores. Assim, eu não vou emagrecer porque o tempo para emagrecer é muito difícil. O tempo que eu perco me dedicando a emagrecer, eu fico aqui assistindo uma televisão, eu fico aqui deitado na cama, né? Então, existem inúmeros tipos de sabotadores e de pensamentos que sabotam. Deixa eu ver algumas perguntinhas aqui. Como faço para vencer esses sabotadores? É como eu falei, né? Exatamente. A primeira coisa é você identificar seus sabotadores. Listar seus sabotadores. Mas é como eu falei, não adianta você só listar os sabotadores e não trabalhar eles. E como você identificar que tem uma doença e não tratar ela. Então, a partir do momento que você identifica seus sabotadores, você tem que trabalhar isso em você, né? Porque eu sempre falo assim para os pacientes, eu não consigo emagrecer, Pri, eu não consigo emagrecer, eu já tentei de tudo para emagrecer. Aí eu sempre coloco assim, qual a sua profissão? Aí fala, eu sou advogado, eu sou juiz, eu sou médico. Eu falei, gente, você conseguiu coisas dificílimas, né? Coisas que precisam de muito esmero, de muita dedicação, que é você passar num concurso público, que é você passar numa faculdade. Então, você precisa se dedicar agora para você, para a sua saúde. Porque não é só emagrecimento, é tudo que a obesidade e o excesso de gordura traz para você. Então, você tem que saber exatamente o porquê você quer emagrecer e para que você quer emagrecer. Então, quando você tiver esse pensamento de burlar uma dieta e burlar, você tem que olhar para aquela comida e colocar assim, poxa, se eu não comer, né? Se eu não comer isso, o que é que eu vou ganhar? Porque nós fomos acostumados o tempo todo a ganhar, né? A gente não entende perder. Então, eu não vou perder peso. O que é que eu vou ganhar com isso e não me sabotar? Eu vou ganhar 10 anos de vida a mais, né? Eu vou ganhar saúde, eu vou ganhar qualidade de vida, eu vou dormir melhor, né? Porque se eu tô acima do peso, eu tenho muitos transtornos do sono. Eu vou ganhar o quê? Eu vou ganhar autoestima, eu vou poder usar a roupa que eu quero, né? Eu vou poder escolher a roupa que eu quero usar e não a roupa me escolher. Então, sempre que vier esses pensamentos sabotadores, a gente tem que colocar e tem que pensar de forma positiva. Tem que pensar assim, se eu emagrecer, né? Tem que se imaginar. Tem que se imaginar com saúde. Porque as pessoas que querem emagrecer e não se imaginam, né? Como seria magra, o que o emagrecimento e você eliminando essa gordura, o que te traria, provavelmente essas pessoas vão se sabotar. Então é necessário a gente se imaginar como a gente vai estar, né? Eu vou estar correndo atrás do meu filho nesse momento, que hoje eu não consigo correr atrás do meu filho. Eu vou estar... Coisas simples, né? Desde que eu ouço aqui muitas dores dos pacientes. Então, assim, eu vou voltar a usar minha aliança, que já não cabe mais no meu dedo. Então, sempre coloca na sua cabeça os ganhos que você vai ter, né? Os ganhos que o emagrecimento vai te trazer, né? Não só estéticos, como com relação à saúde. Tá certo? Deixa eu ler aqui umas perguntinhas.
E como faz para ficar magrinha e linda assim em plena pandemia? Érica, oh meu Deus, olha, e na pandemia, gente, foi uma prova de fogo para todo mundo, né? Nós tivemos muitos sabotadores, e não só sabotadores do emagrecimento, como sabotadores de tudo, né? De preguiça, de não querer fazer atividade física, né? De muita negação. Mas a gente tem um propósito maior. E o que a saúde vai te trazer, né? Então, todos os dias, eu preciso sempre de um estímulo para fazer uma atividade física, e aí eu foquei muito nessa quarentena. Então eu já acordava, já colocava na minha mente, no outro dia eu já dormia colocando isso na minha cabeça, né? Porque eu tenho que ser responsável pelos meus pensamentos e pelos meus atos e pelas minhas consequências. Então no início da minha quarentena, eu comecei assim comendo tudo, bebendo tudo no início da quarentena, e aí fui aumentando um quilinho, fui aumentando outro quilinho. Quando eu parei para ver, já tinha aumentado 3 quilos na quarentena. E aí eu reprogramei a minha cabeça, eu me reprogramei, porque se fosse de quilo em quilo no final da quarentena, porque todo mundo achou que a quarentena ia ser rápido, né? Ia ser 1 mesinho, 2 meses, e pegou todo mundo de surpresa, e foi, e ainda está sendo, né? A gente ainda está aí nessa pandemia. Mas a partir do momento que você coloca na sua cabeça, você internaliza qual ganho você vai ter qual ganho você vai ter fazendo essa atividade física, qual ganho você vai estar tendo em escolher um alimento saudável e não alguma coisa que te faça emagrecer ou que te faça engordar, né? Como um carboidrato ruim. Você tem que imaginar logo qual ganho que você vai ter. Poxa, se hoje eu não fizer atividade física, amanhã, e a mesma coisa com o processo de emagrecimento. Se hoje você não faz atividade física, amanhã você não faz, o terceiro dia já é mais difícil. E na alimentação é assim também. Você hoje come uma alimentação saudável, se amanhã você já chuta o pau da barraca e não consegue reverter isso a tempo, você vai se auto-sabotando, se auto-sabotando. E cada vez mais vai ser difícil voltar como você estava. Mas nós somos, né, autônomos, nós somos inteligentes e nós temos que ter tomar as rédeas de nossa vida. Não deixar que influências externas, sabotadores externos e nossos próprios sabotadores ajam. Porque o mundo quer isso, gente. A sociedade quer isso, né? Esse estilo de vida de sobrecarga intelectual, né? Esse estilo de vida de sobrecarga de trabalho. Então, o mundo te leva para ter uma vida assim, para ter uma vida de compensações, né? Para amenizar um pouquinho essas dores, essas frustrações, esse estilo de vida. Então, o mundo pede isso. Tanto é que a gente sabe que a população, né, tá 53% acima com sobrepeso. Então, a gente tem hoje no mundo mais pessoas com sobrepeso do que pessoas com o peso normal. Então, isso tem que chamar a atenção. Deixa eu ver. Ai, tem pergunta na caixinha. Deixa eu olhar. Já tentei várias vezes. Por que vou conseguir agora? E outra interessante assim, ó, eu tenho muito medo de mudar a minha imagem. Exatamente, né? Assim, vamos falar a primeira coisa. Eu já tentei várias vezes e não consegui emagrecer. Ou seja, a pessoa que busca emagrecer nem sempre é a sua primeira experiência com emagrecimento. Ela já tentou outras vezes e talvez essas experiências trouxeram frustrações para ela, né? E sempre que a gente não consegue realizar algo, a gente se desmotiva. E como a gente sabe que é difícil e o processo de emagrecimento não é fácil, ele é difícil, né? Emagrecer é simples, a gente sabe exatamente como emagrecer, a gente sabe exatamente o que comer para emagrecer. Eu ouço muito aqui dos pacientes: Pri, eu não vou fazer não porque eu sei exatamente o que comer, eu sei como emagrecer, eu sei, eu faço rapidinho uma salada e em uma semana eu já perco. Eu ouço muito isso. Então assim, o emagrecer todo mundo sabe, né? O emagrecer é simples, mas ele é difícil, né? E mais difícil ainda do que emagrecer é o manter. Por isso que essas pessoas que têm experiências
que não conseguem emagrecer ou até que conseguem emagrecer, mas quando chegam lá no peso ideal, voltam tudo, né? Que a gente chama de efeito sanfona. Essas pessoas, elas se frustram muito e acabam que caem na acomodação e na aceitação, né? Eu já vou me conformar mesmo, eu não consigo. E internaliza aquilo e aquilo vai o quê? Formando uma crença na gente. Uma crença limitante, uma crença que impede da gente mudar, uma crença que impede da gente reverter essa situação. Então, é necessário saber que uma experiência frustrante não significa dizer que vai ser sempre assim. Talvez o momento de vida que você tenha passado naquela época, né? A condição que você se encontrava, uma condição no trabalho, uma condição no lar, uma condição familiar, não é a mesma. Então, essas pessoas, elas colocam sempre desculpa na genética. Ah, minha família é assim, Pri. Todo mundo é acima do peso, eu também sou assim. Ou então, uma desculpa na questão hormonal, que eu ouço muito. Ah, eu tenho hipotiroidismo, por isso eu não consigo emagrecer, tá? Essas pessoas vão ser mais difíceis, vai ser mais difícil essas pessoas emagrecer, sim, porque ela tem outros componentes. Mas, gente, a obesidade está relacionada com o estilo de vida, com o que você come, com os seus hábitos de vida, tá certo? Uma porcentagem menor está relacionada com alterações hormonais e com genética. Mas como essas pessoas engordam, elas colocam isso como condição, tá? Mas eu tenho N pacientes que já fizeram, né, o método do 5S com alterações hormonais. E elas já vinham também de outras experiências, inclusive Cacau, não sei se ela tá aqui na live, ela tá aqui, e ela tá no programa comigo, né? Ela tá no 3º mês, ela já veio. Pri, eu já tentei, já fiz acompanhamento nutricional, mas eu preciso ver minha questão hormonal. Eu falei, ok, todo mundo precisa ver. Se a gente andar de mãos dadas, né? Tudo perfeito no nosso corpo funcionando, vai ser muito mais fácil. Mas nem sempre é o ideal, né? Então, assim, o feito é melhor que o perfeito. É melhor eu começar a mudar a minha alimentação, tá? Antes de mudar questão hormonal, porque vai dar mais trabalho. Então, você já muda a sua cabeça com relação à alimentação. E quando você fizer já esse acompanhamento com a questão hormonal, aí o ganho vai ser maior. Então, a gente tem que tirar essas experiências, nem sempre são as mesmas, tá? E se você voltar a engordar, não significa dizer que sempre vai voltar a engordar. E se voltar a engordar, tem que correr atrás de novo para emagrecer. Porque você não pode se acomodar com essa situação de engordar. Porque isso leva à morte, gente, tá? A obesidade é doença. A obesidade é a maior pandemia do mundo. A obesidade é um corpo inflamado. Então, você não pode aceitar isso como condição. E uma forma de você se autocuidar e se amar é cuidar da sua saúde. Esse é o primeiro passo, tá bom? Deixa eu ver aqui mais perguntas. E passar a semana restrita e no final de semana comer tudo, acha que recupera na semana? Exatamente, assim. Na verdade, você vai estar... É o gato correndo atrás do próprio rabo, né? Aquela situação, né? Você emagrece, passa a semana toda de dieta, emagrece, tá? Perdeu lá 1 quilo numa semana, aí no final de semana você come tudo. Aí engorda 1 quilo. Aí você vai começar segunda-feira tentando emagrecer, para perder aquele quilo que engordou no final de semana. Então, na verdade, vira uma bola de neve, sem fim. Ou você foca, né, e coloca isso como o objetivo, ou então você vai estar sempre o gato correndo atrás do próprio rabo. E não vale a pena isso. Leilinha aqui. O 5S tem estratégias para as escapulidas, por isso é importante um acompanhamento profissional para emagrecer. Sim, né? Nós temos estratégias porque nós somos seres humanos. A gente não vai estar, não significa dizer que no processo de emagrecimento você nunca vai sair, né? Você nunca vai cair em tentação. Claro, porque nós somos seres humanos, então a gente cai em tentação, né? A gente cai nesse merecimento de poder compensar um pouquinho na alimentação, de tomar um vinhozinho. Só que, exatamente, nós temos lá uma coach que fica o tempo todo com você no momento dessas escapulidas, e a gente tem a nutricionista que passa estratégias para compensar isso. Então, com certeza, você vai conseguir recuperar muito mais rápido, né, o que você escapuliu no final de semana, porque a gente está o tempo todo atenta. Então, esse acompanhamento diário faz toda a diferença,
porque a gente sabe exatamente o que te fez, né, se sabotar, o que te fez se sabotar e como resgatar esse peso que você aumentou. Por isso que é importante esse acompanhamento diário, né, porque fica muito mais fácil assim, esse acompanhamento de peso, esse acompanhamento alimentar. Porque se eu tô com o meu paciente, ele sabota e ele só me conta isso 15 dias depois, ele já sabotou várias vezes. Então tem que ficar no pé mesmo, porque o processo de emagrecimento é difícil, tá? É simples, mas é difícil, como eu sempre falo. O que engorda mais, massa ou vinho? A massa engorda mais. Deixa eu ver aqui mais pergunta. Mas eu sempre fui gordo, como emagrecer? Para ter uma perda significativa tem que ser com remédio? Eu tenho muito medo de mudar a minha imagem. Essa tenho muito medo de mudar a minha imagem, as pessoas que estão com sobrepeso, por incrível que pareça, existe mesmo. E tem um sabotador para isso, né? Então, é o sabotador da sua imagem, tá? Então, assim, tem pessoas que são gordas, que estão acima do peso, e por isso elas chamam a atenção nos lugares que elas entram. Então, até mesmo essa visão que os outros têm dela, ela necessita, né? Ela necessita chamar a atenção de alguma forma, né? E as pessoas que desde de pequena têm esse sobrepeso, né? E foram sempre identificadas com isso, né? Elas têm uma dificuldade por mais que a gente saiba do sofrimento e da dor, né? Que o bullying e que o sobrepeso cause nela, mas ela já vem criada e enraizada com essa crença. Então é muito mais difícil, tá? Vai na caixinha. Eu vi na caixinha. Sempre, deixa eu ler de novo. Para ter uma perda significativa, tem que ser com remédio? Não, gente. O remédio, na verdade, eu acho que deve ser a última das opções. Por quê? Porque quando você toma um remédio, você está buscando apenas emagrecer na balança, né? Você tá buscando apenas perder o peso, tá? Você não está pensando em mudar seu estilo de vida. E aí fica muito mais fácil ter o rebote quando você está focado apenas no seu emagrecimento, na diminuição lá do ponteiro da balança. Então você toma um remédio, você emagrece. Quando você tira esse remédio, vem a fome, vem tudo. Você não foi reprogramada para isso. Então, eu acho, eu não vi nenhum artigo científico, mas depois eu vou procurar saber. 90% das pessoas que usam medicamento para emagrecer, elas voltam a engordar. Porque o foco dela foi apenas vestir uma roupa para caber, né? Ou apenas perder 10 quilos. O foco dela não foi o emagrecimento visando a saúde. E quando você coloca apenas na sua mente que precisa emagrecer 10 quilos, você começa a não encarar o emagrecimento como uma mudança de estilo de vida, né? Você não encara o emagrecimento como ganho de vida, né? Como ganho de saúde. Então é preciso realmente ter essa mudança de estilo de vida. Porque com o medicamento você vai emagrecer, ok, você pode até emagrecer, mas é justamente aquilo de colocar na balança. O que o uso do medicamento vai levar, o que ele vai trazer para a sua saúde. Na verdade, você vai estar emagrecendo, mas vai estar prejudicando ainda mais sua saúde, né? Porque você vai estar desprogramando todos os seus hormônios, vai estar desprogramando todo o seu cérebro, vai estar dando um choque nesse metabolismo que quando você retira isso, aí vai ser ainda mais difícil você reprogramar. Remédio não resolve. Sempre fui viciada em remédios e o efeito sanfona é fato. É muito importante a mudança de hábito. Exatamente. Porque quando a gente muda o hábito, né, a gente reprograma. A gente muda também quem nós somos. Quando a gente toma um remédio e emagrece só na balança, quando a gente tira esse inibidor do apetite, a gente volta tudo de novo. Enquanto o emagrecimento for apenas da balança, sempre vai ter efeito rebote. Quando o emagrecimento, você visualizar todos os ganhos que você vai ter no emagrecimento enquanto saúde, aí você vai longe. E aí é mais difícil ter esse efeito rebote. Deixa eu ver aqui mais. Foco na saúde. Exatamente isso. Exatamente isso. Já tentei várias vezes porque
Ah, entendeu, pessoal? Então, assim, a gente tem que estar sempre atento aos nossos sabotadores. Nós precisamos identificar nossos sabotadores, realmente fazer lá o trabalho de colocar no papel, identificar esses sabotadores e trabalhar esses sabotadores. Qual a refeição do grupo sanguíneo? Qual é o tipo de dieta? É a do HCG, a do grupo sanguíneo. Em relação ao grupo sanguíneo, qual é o tipo de dieta? É a dieta do HCG, né? Exemplo, sangue tipo A. Sangue tipo A tem que evitar carne, tem que evitar isso, enfim. Mas o 5S, ele não é o do grupo sanguíneo, tá? No 5S, realmente, você tem que mudar, pode comer independente do seu grupo sanguíneo, independente do que o grupo sanguíneo te fala que é bom evitar e que é bom usar, tá? Mas o 5S, na verdade, você pode comer saudável, fazer escolhas e tem lá o cardápio e dentre esses você pode fazer suas escolhas independentes, Marcos. Marcos, você tem que vir fazer 5S comigo, viu? A galera da igreja toda já tá aqui. Eu vou te esperar, Marcos. Vou cuidar de você. Porque, gente, na verdade, o 5S não é só uma alimentação. Porque no programa de emagrecimento, são muitos fatores que levam a pessoa a engordar. Não significa dizer que apenas ele engordou porque ele aumentou essa ingesta de calorias, né? Porque ele está comendo muito. E por que ele está comendo muito? Então, todas essas dores, a gente tem que trabalhar nesse paciente que busca emagrecer. Esse paciente que busca emagrecer, ele está dormindo bem, né? A gente tem que saber tudo. Tanto é que com os pacientes, eu passo aqui mais de 1 hora com esses pacientes para investigar realmente. E são dores, são causas que levam o aumento do peso desde a infância ou depois da gestação. Então, tudo tem que ser trabalhado. Então, a gente tem que avaliar como tá a questão hormonal, tá ok? Né? Você tem alguma história genética na família? Né? Tem algum fator que te levou a isso? Você lembra há quanto tempo você busca emagrecer? Isso é muito importante. Muito importante. Há quanto tempo você busca emagrecer? E eu ouço muito, sabe o quê? Desde que eu me entendo por gente. Eu tô querendo emagrecer. Então, para esse emagrecimento ser sustentável, é preciso ter esse acompanhamento diário. E é preciso transformar isso, nessas dores e essas crenças limitantes, porque hoje a gente está falando das crenças limitantes, em positivismo, tá? Como eu já falei aqui, a vida toda nós fomos criados, né, para ganhar. Então, quando a gente pensar em perda, a gente não tem que pensar em perda de peso. Tem que pensar assim, eu perdendo peso, o que é que eu vou ganhar com isso? Né? O que é que isso vai me trazer de benefício? Por exemplo, eu tenho uma paciente que ela começou a fazer o 5S porque ela queria emagrecer, ou ela queria engravidar, né? Então, ela sempre falou assim, Pri, sabe o que me motivou a não burlar, a não comer um sorvete, a não comer um acarajé? Sempre que eu tinha à minha frente aquele alimento, né? Aquela coisa que eu gostava muito de comer, né? Aquela guloseima, eu pensava na minha vontade de ser mãe. O quanto eu ia ganhar em ser mãe. Então, sempre que você tiver uma situação difícil nesse processo de emagrecimento, você tem que parar e pensar assim, por quê? Para que você quer emagrecer? O porquê você começou esse programa, né? E para que você quer emagrecer? Ah, eu quero emagrecer para ser mãe, né? E colocar na balança, o que é mais importante para você, ser mãe ou comer um acarajé, tá? Se uma coisa vai te levar a outra, não vai te levar a outra, vai te impedir. Então, o que é importante para você? Você comer esse sorvete, né? Ou você correr no final do ano na meia maratona porque sua coluna já vai estar boa. Então, são muitas questões a serem trabalhadas. E a gente tem que mudar nosso pensamento, nossa mentalidade, e não é fácil. Não só no emagrecimento, como em todos os aspectos da nossa vida. A mudança é muito difícil. Mudar é muito difícil. E claro que ficar do jeito que tá é muito mais cômodo, tá? Mas ficar nessa comodidade,
né? Você continuar com esse excesso de peso, continuar com esse sobrepeso, continuar com essa obesidade, o que é que você vai ganhar com isso, tá? E o que é que você vai perder com isso? E emagrecendo e tirando essa alimentação errada, o que é que você vai perder com isso? E o que é que você vai ganhar com isso? Então, nós somos norteados por escolhas, né? O tempo todo na nossa vida a gente tem que fazer escolhas. E nós temos que assumir, né? Assumir nossa responsabilidade diante das nossas escolhas. Eu quero emagrecer para pegar onda. Correr no final do ano a meia maratona. Muito boa essa tática. É isso mesmo. Exatamente. Meus sabotadores nos finais de semana são a minha família. Gente, não, assim, não significa dizer que você está no processo de emagrecimento que você não vai almoçar com seus pais, que você não vai no happy hour, né? Você vai cair em tentação, né? Mas você tem que ser mais forte que isso. Por isso que o poder da mente é tão importante nesse processo, né? Por isso que o poder da mente se faz necessário ser trabalhado. E a gente faz isso no 5S, né? A gente trabalha essas questões. Tem um momento de coach no 5S. Então, essa semana mesmo, uma paciente perguntou, é aniversário da filha, e ela queria comer o bolo, né? E ela perguntou para a nutricionista, é melhor comer o bolo à noite ou comer o bolo de dia? Aí a nutricionista falou bem assim, olha, não vai mudar nada e você comer o bolo no dia do aniversário ou no outro dia. Agora você comer nesse bolo vai mudar em quê? Né? O que é que ele vai te trazer de benefício você comer esse bolo? O que é que vai te trazer de prejuízo você comer nesse bolo? E ela no outro dia chegou, Nutri, eu coloquei logo na minha mente, eu olhei aquele bolo e falei, se eu comer esse bolo, como é que vai estar meu corpo amanhã, né? E como é que eu vou estar no meu processo de... Você se sente até assim, incapaz, né? De poder ter as rédeas da sua vida. E ela conseguiu superar. Então, se ela não tivesse, talvez, esse apoio diário, se ela não tivesse a nutricionista lá naquele momento do dia, no momento que ela se sentiu tentada a comer o bolo, talvez ela comesse esse bolo e no outro dia, né, estivesse arrependida. Mas naquele momento que ela já visualizou a possibilidade de ir para o aniversário e comer esse bolo, e esse pensamento sabotador foi trabalhado nela, então ela já conseguiu, né, conseguiu driblar esse pensamento e se saiu super bem. Então isso é que é importante. Ai! A galera entrando aqui, deixa eu ver mais aqui na caixinha. Como funciona o método? Então, o método, na verdade, o programa 5S, ele funciona, nós temos 3 fases, né? São 2 fases de desintoxicação e uma fase de reprogramação, tá? Todas as pessoas que buscam emagrecer, que estão com sobrepeso, são pessoas que estão inflamadas. São pessoas que vêm com hábito alimentar que prejudica a saúde, né? Então, não existe aquela história de gordinho saudável, tá? Não existe aquela história de gordinho saudável. Se você está gordinho, fez os exames, deu tudo ok, tenha certeza que todos os seus órgãos já estão trabalhando no limite dele, né? Seu pâncreas já está trabalhando no limite dele para metabolizar aí esse açúcar, né? Então, para metabolizar esse carboidrato, todos os órgãos já estão trabalhando no limite deles. E, na verdade, vai de uma hora para outra, vai ter esse gatilho para surgir essas doenças, as dislipidemias, vai ter um gatilho para surgir essa dificuldade de dormir, essa fadiga, né? Até uma apneia do sono. Então, não existe gordinho saudável, tá, gente? Então, uma pessoa que está com sobrepeso, que está com obesidade, por mais que os exames deem normal, ele não é saudável. A gente viu agora pessoas que aparentemente jovens, saudáveis, morreram com Covid, né? Sem nenhuma doença pré-existente, com todos os exames normais. E quando se observou essas pessoas que faleceram jovens, né? Aparentemente com saúde, eles eram o quê? Obesos ou eles tinham sobrepeso. Porque a gordura, ela é assim, ela é silenciosa, ela é inflamatória.
E quando ela já desenvolve a doença, quando já aparece lá que você está com diabetes, né? Tá com colesterol alto, é porque o seu organismo já está gritando que você precisa mudar esse hábito de vida, tá gritando que você precisa mudar a alimentação. Porque se aparece lá no exame de sangue, não foi de uma hora para outra. Então, esse processo demorou bastante tempo, porque todos os órgãos foram feitos, né, para compensar isso. Deixa eu ver aqui. Estou há 40 dias no 5S. Antes eu bebia cerveja todos os dias. Depois que iniciei, zero cerveja. Mas quem vem é meu aniversário. Poderia tomar uma cerveja? Ah, seu Antônio, isso a gente vai conversar no grupo. Eu, você e a Nutri, vamos negociar. Com certeza a Nutri vai dizer que sim, tá? Que você vai poder tomar uma cervejinha. Porque é isso, não significa dizer que você no processo de emagrecimento tem que passar sofrimento, tem que passar fome, né? Então, é necessário ter esses momentos também de prazer, porque a comida é uma fonte de prazer. Agora, a comida não deve ser a única fonte de prazer. Então, num dia do seu aniversário, que você quer tomar uma cerveja, porque você sabe que isso vai te fazer bem, então a gente vai negociar essa cerveja, tá bom? E no outro dia, com certeza, vai ter estratégia, né, seu Antônio? Se prepare, porque tudo é além da compensação. Pri, fala um pouco mais dos nutracêuticos que ajudam no 5S. Então, sim, voltando, quem perguntou do 5S. Então, eu já falei, né, que são 3 fases, 2 fases para desintoxicar esse organismo inflamado e uma fase para reprogramar esse organismo, para você voltar a comer seu feijão, voltar a comer seu arroz. Então, reintroduzir alimentos que são necessários para nós, tá? Então, nessa última fase, a gente trabalha com essa reprogramação. E associado a essas 3 fases e associado a essa desinflamação alimentar, tem a desinflamação através dos nutracêuticos, né? São 3 fases e você recebe para cada fase um kit de suplementação, tá? São suplementações necessárias, eu digo, para o resto da vida. Todo mundo precisa de um ômega 3. A gente sabe hoje tantos benefícios do ômega 3 em questão de desinflamação, em questão para nosso sistema cardiovascular, enfim. O ômega 3. E tem o nutracêutico, tem o polivitamínico, que vai te ajudar a não perder massa magra, que vai te ajudar a você sentir mais disposição, tá? Então, tudo isso foi muito bem pensado, gente. O 5S não é assim um programa de modinha, tem toda uma equipe por trás de médicos, né, de nutricionistas, de fisioterapeuta. Então, por quê? Porque a gente sabe que a obesidade é uma doença multifatorial. Então, já que ela é multifatorial, ela tem várias causas, vários fatores que levam a pessoa a aumentar de peso, a gente entende que ela precisa de uma equipe multidisciplinar por trás, né? Para estar norteando, para estar orientando, para estar trabalhando tudo isso que envolve. Então, se o paciente é um paciente que não dorme bem, a gente precisa trabalhar isso. Se é um paciente que tem uma gordura visceral, a gente precisa trabalhar isso e vai avaliando diariamente. Se é um paciente que no programa ele perde massa magra, a gente tem estratégia para ganho de massa magra. Então, durante esses 3 meses tem esse acompanhamento diário. Ó, Gabi aqui entrou. Pois é, então nós temos muitos sabotadores nesse processo de emagrecimento. E esses sabotadores, eles precisam ser identificados e precisam ser tratados para só então a gente conseguir, né, alcançar o nosso objetivo, tá? Então a gente tem que trabalhar nossos sabotadores internos, nossos sabotadores externos e colocar na balança o que é mais importante. Então, sempre quando a gente pensar no emagrecimento, a gente tem que pensar o que eu vou ganhar com isso, não é o que eu vou perder com isso, tá bom? Porque o nosso cérebro, ele não entende o não, tá? Então, a gente tem que sempre trabalhar de forma positiva. E quando a gente é positivo, a gente libera o quê? Endorfina, a gente libera, né, hormônios do bem-estar. Então, a gente tem que ser positivo e positivo também quando a gente olha lá na balança a perda diária. Então, eu perdi hoje 200 gramas, amanhã eu vou querer perder mais e assim você alcança seu objetivo. Não adianta querer emagrecer 10 quilos em um dia. Então, na verdade, você não demorou um dia para aumentar 10 quilos. E tem que respeitar a sua caminhada, tem que respeitar o seu processo. E cada indivíduo tem seu processo de emagrecimento. Cada indivíduo tem fatores internos, fatores externos que norteiam
esse ganho de peso, né? E que precisam ser trabalhados também. Então, se eu tô com a minha parte hormonal comprometida, eu preciso trabalhar minha parte hormonal. Se eu tô com o meu sono comprometido, eu preciso trabalhar meu sono. Se eu tô com o meu estresse aumentado, eu preciso gerenciar o meu estresse. Então, no processo de emagrecimento, o que vocês têm que colocar na cabeça é que não adianta apenas mudar a alimentação, tá? Não adianta você comer só saudável, comer folha, comer alface, comer legumes e você não gerenciar todas essas outras questões. Por quê? Porque você vai alcançar, você vai chegar no seu peso, tá? Você vai eliminar lá seus 10 quilos, ok, perdeu na balança. Mas se você não gerenciar tudo isso que norteia, que te fez engordar, você vai voltar a engordar tudo de novo, tá? Então, se você não gerenciar, como eu já falei, esse sono, não gerenciar esse estresse, você continuar com esse estilo de vida, você não vai mudar, tá? Não é a balança que vai fazer você mudar isso, tá bom? Então, a partir do momento que a gente também perde peso, a gente ganha muita coisa, né? Então, muitos pacientes que têm apneia do sono melhoram muito essa apneia do sono. Então, a partir do momento também que você perde peso, você começa a regular muitos hormônios que você tem. A partir do momento que você perde peso, sua autoestima vai para as alturas. Sua autoestima vai para as alturas a partir do momento que você perde peso. E a gente é o que a gente atrai. Se a gente está bem consigo mesmo, tudo flui na nossa vida, tá? Então, autoestima não é apenas questão de vaidade, não. Autoestima não é apenas a pessoa se achar bonito, não. Autoestima envolve coisas muito maiores do que isso. Então, envolve você se sentir bem, você se olhar no espelho, você ter sua autoconfiança de volta, né? Você se amar, você ter amor próprio. E isso é muito importante. Na verdade, eu acho que isso norteia tudo, porque se a gente tem amor próprio, a gente começa a se cuidar mais, né? E pra gente se cuidar mais, a gente tem que cuidar da nossa saúde, porque não adianta você comprar lá o melhor vestido, né? Não adianta você comprar a bolsa mais cara, tá? Que isso não vai melhorar a sua autoestima, tá bom? Então, a gente melhora a autoestima quando a gente começa a cuidar da nossa saúde, gostar de nós mesmos. Pri, você é a maior incentivadora e o maior apoio. Ai, gente, ó o Gorete aqui, gente. Ontem eu fiz a bioimpedância de Gorete. Gorete tá no 5S, entrou aqui agora. E eu comemorei tanto essa bioimpedância, né, Gó? Que a gente ganhou massa magra, já saiu da parte da obesidade. E sempre quando a gente tem esses encontros com os pacientes. Oi, Gó! Sempre quando a gente tem esses encontros com os pacientes, que a gente vai fazer a bioimpedância, a gente não olha apenas lá, perdeu massa magra, perdeu massa gorda, não. A gente faz todo um acompanhamento desse paciente. Me conte, Gó, como foi ontem? Gó, como foi? Ela, Pri, eu tô amando ser saudável. Pri, eu tô agora fazendo atividade física e quando eu faço atividade física, eu sinto mais vontade de fazer atividade física, né? Eu tô gostando de ser saudável, eu não está me fazendo falta doce, não está me fazendo falta. Então, tudo isso em um processo de emagrecimento tem que ser relatado. Então, por isso que é importante o nutricionista estar no grupo, no caso do 5S, diariamente, para tentar trabalhar os sabotadores, né? Tanto sabotadores internos quanto sabotadores externos. Então, esse acompanhamento diário é fundamental. E entender, na verdade, o objetivo desse paciente, as dores desse paciente, as experiências negativas que esse paciente teve em outros processos de emagrecimento, em outras experiências, né? Então, assim, esses 3 meses que a gente faz esse acompanhamento é vigília. É vigília da hora que a gente acorda, da hora que esses pacientes acordam até a hora que esses pacientes dormem. Tanto é que eles ficam falando, Pri, hoje é feriado, Pri, hoje é final de semana, Pri. E eu tô lá acompanhando. Gente, cadê a janta? Cadê o café? Cadê o almoço? Como é que tá? Como é que tá o dia hoje? E é muito bacana porque é um grupo de inspiração, um grupo de motivação, né? Então, assim, muitas vezes um sai um pouquinho da dieta ou estagna o peso, que é super normal em um processo de emagrecimento, e vai estar lá uma equipe ajudando, né? Uma equipe incentivando, uma querendo emprestar a roupa da outra, uma passando a experiência como foi da outra, né? Passando o que ganhou com isso. E isso, na verdade, é você internalizar o que significa o processo de emagrecimento, o que significa o emagrecer para você, que não é apenas o emagrecer na balança, tá?
Isso daí é simples, tá? Não é fácil emagrecer na balança, mas é o mais simples no processo de emagrecimento. Na verdade, todas essas outras questões que eu já pontuei se fazem necessárias ser trabalhado no processo de emagrecimento, porque a obesidade, ela é multifatorial, então ela precisa de uma equipe multidisciplinar, tá bom? Já falei demais, Carlinha entrou agora. Que horas já são? Não tenho nem noção que horas são, eu falei pra caramba. Botem aí, gente, que horas são. Seu Antônio, eu não conseguia acordar, eu não conseguia abotoar camisas sociais que eu gosto. Hoje experimentei e consegui abotoar. Que satisfação. Olha que depoimento lindo do seu Antônio, né? Para vocês verem que seu Antônio tem 63 anos, se eu não me engano, ele tá nessa faixa de 63. E para vocês verem que a mudança, e já vai acabar, deixa eu falar só de seu Antônio. Para vocês verem que a mudança, ela não tem tempo, não tem idade. Então, a partir do momento que desperta em você o desejo de reconquistar a sua saúde, de reconquistar a sua autoestima, ninguém vai te impedir de fazer isso, né? Então, na verdade, quando você começa o processo de emagrecimento, o desejo é o principal. Aí você vai ver a sua necessidade de emagrecer. E esse depoimento de abotoar uma camisa parece ser simples, né? Então, eu vejo desde assim, Pri, eu consegui abotoar uma camisa. Pri, eu voltei a usar minha aliança. Pri, eu consegui cruzar as pernas. Isso aí, gente, na verdade, para mim, é a maior retribuição. Então, por isso eu sou muito privilegiada em poder trabalhar no 5S, né? Para ter esse feedback dos pacientes, né? Então, assim, seu Antônio tem 60 e poucos anos, 65 anos, e estava insulino dependente, com alterações hormonais, bebia cerveja todo dia, e eu acho que esse acolhimento que nós tivemos com ele e esse cuidado diário fez ele emagrecer aí já 10 quilos, né, em 40 dias de programa de emagrecimento, que tinha tudo para ser ele se acomodar com aquela situação, né, porque ele já tem 65 anos, aposentado, já estava acomodado, mas ele sentiu essa necessidade. Então, para a gente resgatar a saúde, não tem tempo e não tem idade, tá bom? A live tá terminando. Carlinha aqui diretamente de Portugal. Então, eu quero agradecer a presença de vocês. Sexta-feira, ó, dia de fazer farra, né? E a gente aqui falando de saúde, falando de emagrecimento, falando de sabotadores, falando de autoestima. Isso não tem preço. Então, eu quero agradecer a vocês e dizer que semana que vem, de segunda a sexta, eu estarei também às 19 horas aqui falando um pouquinho com vocês de todo esse processo dos sabotadores, né? Dos que impedem emagrecer e dos aliados que te fazem emagrecer, tá bom? Um beijo e bom final de semana. E não se sabotem!